Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre equações do segundo grau. Para esta aula, trouxemos alguns métodos resolutivos para uma equação de segundo grau completa. Então, vamos lá. O primeiro método é o método da fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos a seguinte equação: x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a zero. Então, perceba, nós temos aqui três termos. Então, um trinômio porque tem três termos. E por que é um trinômio quadrado perfeito? Porque esse primeiro termo aqui, que é o x ao quadrado, ele possui raiz quadrada exata. Esse último termo, que é o 36, também possui raiz quadrada exata. E o produto da raiz quadrada do primeiro com a raiz quadrada do terceiro multiplicado por 2 é equivalente a 12x, que é o termo aqui do meio. Então, o que nós faremos? Primeiro, vamos calcular a raiz quadrada de x ao quadrado. Pela propriedade dos radicais, quando o meu índice é igual ao meu expoente, nós cancelamos o índice, nós cancelamos o expoente. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Vamos calcular a raiz quadrada do terceiro termo, que é o 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Se nós pegarmos esse x e esse 6 e multiplicarmos por 2, veremos que dará o 12x que está no meio. Logo, essa equação ela representa um trinômio quadrado perfeito. Agora vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós abrimos um parênteses, pegamos o primeiro termo, que é a raiz quadrada do primeiro termo, que é o x, olhamos o primeiro sinal aqui, não é o segundo sinal, o primeiro sinal. Se esse primeiro sinal é negativo, colocamos negativo, que é nesse caso aqui. Se fosse positivo, colocaríamos positivo. E pegamos a raiz quadrada do terceiro termo. Fechamos o parênteses e elevamos ao quadrado. Por que elevamos ao quadrado? Porque essa equação ela é do segundo grau, então ela deve ser elevada à maior potência, que nesse caso tem que ser o 2. Igual a zero, esse zero aqui. Então, perceba, x ao quadrado menos 12x mais 36 foi substituído por x menos 6 elevado ao quadrado, igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui eu tenho uma potência, essa potência 2, e eu vou pegar essa potência 2 e expressar ela em uma radiciação. Ou seja, esse 2 será expresso na raiz quadrada de zero. Como se trata de uma equação do segundo grau, antes da raiz quadrada eu tenho que colocar o mais ou menos, ficando assim: x menos 6 igual a mais ou menos a raiz quadrada de zero. Então, por que o mais ou menos antes do radical? Porque a minha equação é do segundo grau, então ela possui duas raízes, ou seja, dois valores para x. Então fica assim: x menos 6 igual. Como nesse caso o zero não tem sinal, então não há necessidade de colocar o mais ou menos. O zero não tem sinal, porque a raiz quadrada de zero é zero. Como zero não tem sinal, zero não é positivo nem negativo, então vamos igualar apenas a zero. A minha equação do segundo grau agora foi expressa em uma equação do primeiro grau. O que eu faço? Agora eu passo esse termo aqui, ó, menos 6, para o segundo membro com a operação inversa. X igual, está negativo, passa para o segundo membro positivo. Então, esse aqui é o valor de x. Logo, o conjunto solução da minha equação é x igual a 6. Significa dizer que as duas raízes, tanto x' quanto x duas linhas, é igual a 6.
Agora vamos para o exemplo, o segundo método, que é o método da soma e produto das raízes. Então, eu tenho a equação x ao quadrado menos 10x menos 11 igual a zero. Ó, então, vamos lá. X ao quadrado menos 10x menos 11 igual a zero. Eu tenho essa equação do segundo grau. Ela é uma equação completa porque tem um A. O A não aparece aqui, é 1. Eu tenho o B, que é o termo que acompanha o x que não está ao quadrado. Nesse caso, é o menos 10. E tenho o termo C, que é o termo independente, menos 11. Aí eu vou destacar o A, o B e o C. Então, quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 10. E quem é o C? Menos 11. O que é que eu farei agora com essa equação utilizando o método da soma e produto? Eu vou fazer aqui, ó, 2 barras somando e 2 barras multiplicando. Então, essas 2 barras aqui, somando, ela representa a soma das raízes. E essas 2 barras aqui, multiplicando, representa o produto das raízes. Ou seja, eu vou encontrar dois valores que somados vai dar o valor do B com sinal negativo. Então, ó, menos 10, eu vou lembrar lá da soma das raízes. X' mais x duas linhas é igual a menos B sobre A. Esse menos aqui, ó, é o menos da fórmula. Por quê? Porque a equação geral da soma das raízes é x ao quadrado menos sx mais p. Ou seja, a soma das raízes, quaisquer que seja a soma das raízes, eu terei que fazer o jogo de sinal com esse menos. Então, se a minha soma for positiva, quando eu fizer o jogo de sinal com esse menos, ela fica negativa, então ela vai alterar o sinal. Se a minha soma for negativa, quando eu fizer o jogo de sinal com esse menos, ela fica positiva. Então, toda vez que nós formos resolver uma equação do segundo grau pelo método de soma e produto, essa soma aqui será representada pelo valor de B. Esse valor de B representa a soma, o valor de C representa o produto. Então, nós temos que alterar esse sinal. Se aqui for negativo, ele fica positivo. Se ele for positivo, ele fica negativo. Devido ao quê? Devido ao sinal que possui na fórmula geral da soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Então, sempre teremos que alterar o valor de B. Se o B for negativo, fica positivo. Se ele for positivo, fica negativo. Agora o produto, perceba que o produto aqui, ó, positivo, ó. Então não há necessidade de alterar o sinal. Então não se altera o sinal do produto. Então fica aí menos 11. Pronto, agora o que nós faremos? Nós vamos começar pelo produto, não pela soma, mas sim pelo produto. Por quê? Porque o produto aqui é finito. Nós teremos uma quantidade finita de numerais que multiplicado vai dar menos 11. Então, a princípio, você esquece esse sinal de menos. Esquece o sinal de menos, foca apenas no 11. Você vai procurar dois numerais que multiplicados dá 11. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com números inteiros. Então, vamos lá. Dois numerais que multiplicados dá 11. Começando pelo menor. O menor é 1. 1 vezes 11 vai dar 11. Tem outra possibilidade de outro numeral que multiplicado de 11? Não temos. Então, somente esses dois aqui, ó. 1 vezes 11. E o outro seria 11 vezes 1, que é o inverso desses dois. Seria a mesma coisa. Então, 1 vezes 11 vai dar 11. Então, já achamos esses numerais. Agora, vamos para a questão do sinal. O meu produto ele é negativo.
O sinal está relacionado à soma. Se a minha soma for positiva, o maior sinal é positivo. Se a minha soma for negativa, então o maior numeral ele fica com sinal negativo. Ou seja, o sinal aqui ele vai depender da soma. Então, se a minha soma for positiva, o maior numeral é positivo. Se a minha soma for negativa, o maior numeral é negativo. Nesse caso, a minha soma é positiva, o maior numeral, que é 11, é positivo. Só que o produto deu negativo. Então, significa dizer que o menor é negativo. Menos 1. Então, menos com mais dá menos. Pronto. Então, esses mesmos numerais que eu multipliquei, agora eu vou somá-los. Menos 1 mais 11. Somar um número negativo com um número positivo é a mesma coisa que subtraí-los. Então, somar um número negativo com um número positivo é a mesma coisa que subtraí-los. Então, nós vamos subtraí-los. 11 menos 1 dá 10. E na adição e subtração de números inteiros, você preserva o sinal do maior valor absoluto. O que é o maior valor absoluto? É o maior numeral sem o sinal. Então, se você pegar aqui, ó, elimina o sinal do 1. Então, fica apenas o número 1. Elimina o sinal do mais 11. Fica apenas o 11. O 11 é maior do que 1. Então, preserva o sinal do maior valor absoluto. Então, nós temos dois numerais que somados dá 10, é o menos 1 e 11, e multiplicados dá menos 11, menos 1 e 11. Então, logo, o nosso conjunto de solução é menos 1 e 11. Agora, no exemplo de número 3, x ao quadrado mais 12x mais 32 igual a zero. O que nós temos aí? Nós temos uma equação do segundo grau completa com A, com B e com C. E nós queremos agora resolver pelo método de completar quadrados. Esse método vai possibilitar a nós resolvermos essa equação utilizando esse processo. O que nós devemos fazer para calcularmos uma equação de segundo grau utilizando o método de completar quadrado? Então, a primeira coisa, você vai repetir o x ao quadrado, que é o primeiro termo, vai repetir o segundo termo, que é o 12x, coloca o sinal de igualdade, e esse termo C você vai passar para o segundo membro. Lembrando, mudou de membro, mudou de operação. Ele está positivo, vai mudar de operação, aqui fica negativo. E esse zero, ele desaparece, porque menos 32 mais 0 dá menos 32. O zero é o elemento neutro da adição, ele não vai alterar o resultado. Então, muito bem, agora, ó, então perceba, nós temos x ao quadrado mais 12x igual a menos 32. O que eu farei agora? Eu vou pegar esse primeiro termo aqui, ó, que é o x ao quadrado, e vou calcular a raiz quadrada dele. Índice igual ao expoente, você cancela o índice, cancela o expoente, deu x. Você vai pegar agora esse termo aqui do meio, esse termo do meio, certo? Esse 12x, e você vai repartir ele, ou dividir ele, em duas partes. Então, quais eram essas partes? Aí vamos lembrar aqui no começo, do exemplo 1, o que foi esse 12x? Esse 12x foi duas vezes a raiz quadrada do primeiro termo, vezes a raiz quadrada do terceiro termo. Ou seja, o termo que está aqui no meio, ele é o resultado do produto da raiz quadrada do primeiro termo
com a raiz quadrada do terceiro termo multiplicado por 2. Então quem é 12x? 12x é 2 vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do terceiro termo. O terceiro termo. Só que o terceiro termo nós não temos aqui, nós temos o primeiro, temos o segundo, não temos o terceiro termo. O terceiro termo não é o menos 32? Não, não é o menos 32, porque esse 32 ele não possui raiz quadrada exata, por isso que ele não é o terceiro termo. Aí nós temos que encontrar esse terceiro termo. Só que nós não temos esse terceiro termo, mas é simples. Perceba, quem é 12x? 12x é 2 vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do terceiro. Nós não temos a raiz quadrada do terceiro termo também, mas podemos encontrá-la agora. Como? Qual é o numeral que eu vou colocar aqui, que multiplicado por 2x vai dar 12x. Então, esse numeral é o 6, porque 6 vezes x dá 6x, multiplicado por 2 dá 12x. Então, esse 12x, ele representa a raiz quadrada do primeiro termo, vezes a raiz quadrada do terceiro termo, multiplicado por 2. Então, esse 6 é a raiz quadrada do terceiro termo. Então, já encontramos a raiz quadrada do primeiro termo, já encontramos a raiz quadrada do terceiro termo. Só que ainda não temos o terceiro termo. Mas, se nós temos a raiz quadrada do terceiro termo, então nós temos o terceiro termo. Qual é o numeral que a raiz quadrada dele dá 6? Nesse caso aqui, é só eu pegar a raiz e elevar ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, que vai dar 36. Ou seja, esse meu terceiro termo ele é 36. Pronto. Agora nós já temos tudo que nós precisávamos para calcular e resolver essa equação. Agora você abre um parênteses, certo? Abre-se um parênteses. Pega a raiz quadrada do primeiro termo, que é o x. Olha o primeiro sinal aqui, que é mais. Pega a raiz quadrada do terceiro termo, que é o 6. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é uma equação do segundo grau. Perceba que esse método ele é parecido com esse método aqui. Nós vamos usar esses aspectos do método da fatoração do trinômio quadrado perfeito para poder resolver esse método de completar quadrados. Agora o que você faz? Você iguala ao menos 32 que já havia e você vai acrescentar esse terceiro termo aqui, que é o 36, mais o 36. Pronto. Agora, repete aqui, x mais 6 elevado ao quadrado. E aqui vai resolver, Então, eu tenho menos 32 mais 36. Lembrando que somar um número negativo com um número positivo é fazer uma subtração. Toda vez que você for somar um número negativo com um número positivo, você fará uma subtração e vai preservar o sinal do maior valor absoluto. Então, vamos lá. 36 menos 32 dá 4. Você vai preservar o sinal do maior valor absoluto, que é o maior aqui, 36. Qual é o sinal dele? Mais. Então, você vai preservar o sinal. Como um número positivo, ele pode vir acompanhado do sinal de mais ou não, ele vai continuar sendo positivo. Então, vou deixar apenas o 4. Utilizando o mesmo aspecto aqui, utilizando o mesmo aspecto, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar essa potência e expressá-la em uma radiciação, porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, repete o x mais 6, sem o quadrado e o parênteses, igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Esse 2 vai ser expresso na raiz quadrada de 4.
x mais 6 igual a mais ou menos. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o mais ou menos porque esse número não é zero. Aqui no exemplo de número 1, nós não utilizamos mais o mais ou menos. Por quê? Porque aqui era zero. Mas naquele caso, o 4 não é zero, então vai permanecer o mais ou menos. E eu calculo a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o que é que nós temos agora? Nós temos duas soluções. Eu vou pegar o x mais 6 e igualar o 2 positivo, e vou pegar o x mais 6 e igualar o 2 negativo. Por quê? Mais ou menos 2. Eu pego o 2 positivo e pego o 2 negativo. Então, isolo x, aqui é uma equação simples do primeiro grau, igual a 2, que já está no segundo membro. Esse mais 6 passa para o segundo membro com a operação inversa, ele vai menos 6. Somar ou subtrair um número positivo com negativo é a mesma coisa que subtrair. Somar um número positivo com negativo ou subtrair um número positivo com negativo é a mesma coisa que subtrair. Então, subtrai 6 menos 2 dá 4, preserva o sinal do maior valor absoluto. Então, menos 4. Esse aqui é o meu x'. E agora, x igual o menos 2, que já está no segundo membro. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. Sinais iguais soma os numerais e preserva-se o mesmo sinal. Então, meu x, duas linhas, deu 8. Então, logo, o meu conjunto solução, deixa eu aquecer esse aqui, meu conjunto solução é menos 8, que é o menor, e menos 4, que é o maior. Lembrando que quando os dois são negativos, o maior será sempre o menor numeral, porque ele está mais próximo do zero. Ok? Agora nós vamos para o quarto método. Então, o método agora resolutivo é o método de Bhaskara. Usando a forma de Bhaskara. Então, x ao quadrado menos, deixa eu colocar aqui, 6x menos 40 igual a zero. Nós vamos resolver agora pelo método que é mais conhecido de resolução de uma equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara. Agora, vale ressaltar que o primeiro método que nós trabalhamos foi o método da fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Esse método ele não se aplica a todas as equações completas, somente as equações que representam um trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo tem que ter raiz quadrada exata, o terceiro termo tem que ter raiz quadrada exata e o número do meio tem que ser equivalente ou igual ao produto de 2 vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do terceiro. O segundo método, que é soma e produto das raízes, só é possível nós resolvermos se o valor do delta dessa equação for o numeral que possua raiz quadrada exata. Se nós tivermos, por exemplo, um delta que é negativo, não dá para nós resolvermos, né? Ou se nós tivermos um delta que não possua raiz quadrada exata. Por exemplo, deu raiz quadrada de 40, um exemplo. Raiz quadrada de 40. Então, não tem raiz exata. Então, nesse caso, não dá para resolver por soma e produto. Da mesma forma que é o método de completar quadrado. Mas o método resolutivo de Bhaskara, ele dá para resolver qualquer tipo de equação. Seja um trinômio quadrado perfeito, seja por soma e produto, seja completar quadrado. Então, esse método aqui ele é muito importante e deve ser aprendido, deve ser entendido, porque ele será necessário
na resolução de muitas equações que não serão possíveis serem resolvidas pelos demais métodos. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é destacar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Nesse caso, não apareceu o numeral acompanhando x ao quadrado, é 1. E o B, menos 6. E o C, menos 40. Ok? O que é que nós faremos? A fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Essa aqui é a primeira, a forma de expressar, mas nós podemos expressá-la dessa forma aqui, já calculando delta dentro do radical, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Nessa aqui, o delta é calculado fora, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas é a mesma fórmula, apenas formas diferentes de resolver. Às vezes, essa forma aqui, calculando separado, se torna mais compreensível. Às vezes, o aluno acha essa aqui mais compreensível, mais fácil. No entanto, é a mesma forma. Eu vou utilizar o primeiro método, que eu acho mais prático. Então, primeiro nós vamos calcular o delta. O que é o delta? O delta, ele representa esse valor aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Gente, o que é esse b? Esse b é o mesmo b que você destacou na sua equação do segundo grau. Quem é esse a? Esse a é o mesmo a que você destacou na sua equação do segundo grau. E quem é esse c? Esse c é o mesmo c que você destacou na sua equação do segundo grau. Ou seja, você vai apenas fazer uma substituição desses valores nessa fórmula conhecida como delta. Então, delta é esse triângulozinho aqui, formado esse triângulozinho. Então, b ao quadrado, que é um b? Negativo, menos 6. E o c, negativo, menos 40. Toda vez que vocês forem operar com números negativos, é obrigatório o uso do parênteses. Então, fica assim, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem é o a? 1. Vezes o c. Quem é o c menos 40? Negativo, parênteses. Delta é igual. Base negativa elevado a expoente par dá positivo. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, dá 36. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 40, dá 160. Delta é igual. 36 mais 160 dá 196. Perceba, nós encontramos aqui o nosso delta. O nosso delta, ele é um número positivo. Então, como o nosso delta é positivo, significa dizer que nós temos duas raízes reais, x', x', e diferentes. Então, o x' é diferente do x do latino. Toda vez que meu delta for positivo, as minhas duas raízes, x' e x do latino, serão diferentes. Então, agora nós colocaremos na fórmula Bhaskara x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. X igual, temos o menos da fórmula, aí você vai para o seu b. Se o b é negativo, tem o menos da fórmula e o menos do b. Não vá pensar que esse menos é o mesmo menos do b. Não. Esse menos aqui é da fórmula e tem o menos do b. Toda vez que o seu b for negativo, você vai ter que abrir um parênteses e colocar o seu b negativo dentro do parênteses para fazer o jogo de sinal com esse menos que é da fórmula. Mais ou menos porque são duas raízes, dois valores. A raiz quadrada de delta, que foi quem? 196. Isso tudo dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? Meu a é 1.
Vou apagar aqui para nós terminarmos o nosso cálculo. Continuando, então, x igual. Aí nós temos aqui, ó, faremos o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, ficou 6. Mais ou menos. Raiz quadrada de 196. Raiz quadrada de 196 é o 14. Dividido por 2 vezes 1, isso dá 2. Então, para quem não tem dificuldade de calcular a raiz quadrada, nós temos um método de resolução, vou apagar aqui, de equação. De equação, nesse caso, para nós encontrarmos as raízes quadradas nessa equação de segundo grau. Ó, que método é esse? Você vai, ó, de 0 até 9, multiplicando os números por eles mesmos. 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9. Ó, 0 vezes 0 dá 0, aqui dá 1, aqui dá 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, aqui 81. Então você pega, ó, o 196. 196. Você circula apenas o último algarismo, apenas o último. Circulou. Faz 2 setinhas aqui, ó. Aí você vai olhar aqui, ó, esses valores, ó. Qual é o numeral de 0 até 9 que multiplicado por ele mesmo termina em 6? Onde foi que terminou em 6? Aqui e aqui, ó. Então eu tenho duas possibilidades. Qual foi o numeral que eu multipliquei por ele mesmo que terminou em 6 aqui? Foi o 4. Qual foi o numeral que eu multipliquei por ele mesmo que terminou em 6 aqui? Foi o 6. Então pode ser o 4, pode ser o 6. Aí você pega o segundo algarismo, cancela ele. Somente o segundo algarismo. E o que sobra você pega aqui, ó. O que sobra você circula. Aí você vai agora analisar qual é o numeral que multiplicado por ele mesmo dá 1 ou fica próximo do 1. Ou dá o número 1 ou fica próximo. Não pode passar. Ou dá ou fica próximo do numeral. Então, nesse caso, é o 1. Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, você tem duas possibilidades. O 1 com 4, que é o 14, e o 1 com 6, que é o 16. Como já vimos, é o 14. Por quê? Nesse caso, ó, deu dois valores. Como é que você vai saber quem é o resultado? Você tem que multiplicar os numerais por eles mesmos. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, 1, 5. 1 vezes 4 dá 4, avança uma posição. 1 vezes 1 dá 1. 6, 9, 1. 196. Então, o outro não precisa fazer porque você já achou o resultado. Então, vai ser o 14, tá certo? Então, meu chilinho, eu vou pegar o 6 mais 14. 6 mais 14 sobre 12. 6 mais 14, isso dá 20. Dividido por 2, isso vai dar 10. Meu x duas linhas, eu peguei 6 mais 14, agora eu pego 6 menos 14. Dividido por 2, isso dá menos 8. Porque é o menor menos o maior. Vai subtrair e preservar o sinal do maior. Menos 8. Dividido para 2, isso aqui é menos 4. Então, meu conjunto solução para essa equação é o menor, que é o menos 4, e o 10, que é o maior. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Deixa a sua dúvida, caso tenha ficado a dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.